Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Muito bem, irmãos. Nossa folha nos conduz a esta lição, que é Repreensões no Deserto, parte 2. O povo de Israel esteve 40 anos no deserto. E nesses acontecimentos, para nós, não é só história, mas é também ensino. Em particular, as repreensões de Deus aos maus comportamentos, às falhas do povo de Israel. O povo de Israel, vamos dizer assim, irmãos, foi levantado como um modelo para o mundo, tanto na parte de exaltação, como também de quebrantamento, humilhação, repreensão. Como Paulo chegou a dizer, que foi colocado os apóstolos como espetáculo para o mundo. O povo de Israel, de certa forma, foi um espetáculo, que Deus mostrava um modelo de um povo que era abençoado por andar em comunhão com Deus, em obediência aos seus mandamentos, confiando nele, esperando nele, e o mesmo povo quando isso não acontecia. E assim ficou para nós no mundo inteiro um modelo, uma encenação, uma apresentação quase que teatral, ao vivo, para toda a humanidade saber qual caminho andar. E no caso nosso, Repreensões no Deserto, parte 2, e um texto que poderia ser até texto áureo, se fosse na escola bíblica dominical, em Romanos capítulo 15, o verso 4, quando está aí para nós, escrito: tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O título que daríamos, além de Repreensões no Deserto, seria um título para a segunda parte, seria Repreensão pela incredulidade. O que nós temos inicialmente no capítulo 13, um capítulo 13 de Números, que nós pedimos para os irmãos abrirem, é uma história, um acontecido, um acontecimento, ou registro de um fato pelo qual o povo de Israel passou no deserto. E começa no verso 1 e verso 2 dizendo: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Verso 3: e enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor Deus. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, e estes são os seus nomes. E vai ter a descrição até mais à frente, no verso 16. Assim, irmãos, Números, vamos estar atentos, Números 13, ainda estamos no começo da jornada do povo de Israel.
não é nos primeiros dias, não é nos primeiros meses, e nem no primeiro ano, não. Porque o povo de Israel saiu da terra do Egito, andando pelo deserto, coisas aconteceram que atrasavam o povo na caminhada, ou era o propósito de Deus, e em particular quando chegaram junto ao Monte Horebe, sim, Monte Horebe, ali o Senhor apareceu a eles e falou-lhes de forma audível, e a sua presença era visível, sobre os 10 mandamentos e muitos outros mandamentos ou estatutos que Deus colocava para o povo de Israel. E ali foi determinado construir o tabernáculo, e o tabernáculo levou o tempo. Então, ali junto ao Monte Horebe, o povo deve ter ficado 1 ano, 2 anos. Então Deus não estava com pressa de chegar na terra prometida, não, porque nesse tempo Deus estava se mostrando ao povo, se revelando ao povo, ensinando ao povo. E se eles não viram Deus lá na terra do Egito, no deserto eles passaram a ver, e Deus ficou como um cotidiano, porque sempre Deus se manifestava de alguma forma, e depois com o tabernáculo mais ainda, além da nuvem que cobria o povo na caminhada do deserto, e de noite a coluna de fogo. Então a presença de Deus era notória. E aconteceu que então, depois desse primeiro, segundo ou até terceiro ano, e que vai acontecer então de haver esta ocorrência, alguns determinados para irem à frente para ver como era a terra que Deus estava dizendo que iria dar para eles. Que terra que Deus ia dar? A terra de Canaã. Sim. E qual era a condição? Deus ia dar para eles casas, lavoura, tudo pronto. Porque Deus ia expulsar todos os moradores daquela terra. Uma figura de quando nós chegarmos no céu, vamos ter tudo pronto. Não vamos ter que plantar, nem construir casa, nem coisa alguma. Está tudo pronto. Conforme Jesus disse em João capítulo 14: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: vou preparar-vos lugar. Mas não, já está tudo pronto. Tanto que nós vemos lá em Mateus capítulo 25, quando do juízo de Deus, numa das representações, numa parábola, Jesus vai dizer no juízo final: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança, né? Possuí por herança, vamos dizer assim, a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Ou seja, está tudo pronto. Deus não vai começar a construir nada, está tudo pronto, só aguardando o tempo de nós chegarmos lá. Ah, mas está demorando. Só de evangelho de Cristo Jesus no mundo tem 2000 anos. Para nós, vamos dizer assim, nós não vamos esperar 2000 anos não, mano. E nem Paulo, nem Pedro, nem João esperaram 1000 anos, porque na verdade o nosso tempo é só de 70 anos. O que passar disso é alguns casos, porque somos recolhidos dessa terra. Então a nossa jornada é o padrão da nossa vida. E quando somos recolhidos na morte, para o ser humano é morte, para o corpo físico é morte, para a nossa alma ou para a nossa presença diante de Deus, Deus diz: estão dormindo, porque para Deus estão vivos.
Então, vamos dormir e vai passar o tempo que tiver que passar, e de repente seremos acordados para poder entrar nos céus. Então ninguém espera muito tempo, não. É só o tempo da jornada da existência nossa. Muito bem. E o capítulo 13 vai continuar, e estaremos nele ainda falando. E depois tem o 14, que é a continuidade da história e a conclusão de todo esse acontecimento. O que temos números, também temos em Deuteronômio, no capítulo 1. Podemos abrir, lembrando que eu vou voltar no 13 de números. O verso 20. Se voltarmos um verso tão somente, no final diz: e chegamos a Cádiz Barneia. São as últimas palavras do verso 19. E vem o 20. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela, e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois bem, este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, de cada tribo um homem, total 12. 24. E foram-se, e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e no-lo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor Deus, ou o Senhor nosso Deus. Por enquanto, até aqui, nesse verso 25. Muito bem, irmãos. Observe que na Bíblia encontramos algumas coisas assim. Há uma diferenciação de narrativa. Em Números 13, Deus mandou Moisés separar homens para ir à frente. Mas em Deuteronômio percebemos, foi o povo que pediu. Como que é a terra? Nós estamos indo para uma coisa incerta. É a falta de fé, né? E Moisés achou: é bom mesmo vocês saberem como que vai ser a terra que vocês vão receber. No meu entendimento, irmãos, o povo é que quis ter uma prova de que a terra é boa. Não bastava Deus falar. Aí é o problema da crença em Deus. Deus fala e o pessoal coloca em interrogação, como se Deus em algum momento quisesse nos iludir, ou em Deus houvesse alguma mentira. É falha do povo. Nós erramos muito nisso. Nós somos a mesma massa, o mesmo povo. Pareceu bem a Moisés, e ele naturalmente deve ter falado com Deus, e Deus
concordou: mande 12 homens espiar a terra. E de fato espiaram a terra. Agora pare um pouquinho. Então eles entraram na terra. Volte um pouquinho. Moisés disse: chegamos à terra, nessas montanhas que Deus dá para vocês. Então já tinham praticamente chegado à terra prometida, mas quiseram observar antes. Aí Deus transtorna, porque vão lá os mensageiros, 12, observa a terra, quanta fartura, frutos excelentes, e trouxeram, vamos dizer assim, alguma coisa para testificar visivelmente daquilo que estavam afirmando. Muito bem. A terra prometida não era longe, era perto. Ainda que fosse terceiro ano de caminhada, é porque Deus não tinha pressa. Porque no deserto estava tudo a mil maravilhas. O povo vendo a glória de Deus, Deus suprindo todas as necessidades, só que Deus dava o excelente, né? Água da rocha e o maná. Já era suficiente. E com tudo isso, Deus acompanhava-os com saúde e preservação de tudo. Nem sapato nem roupa gastava. Mas, vamos lá. Então estavam perto, era subir a montanha e tomar posse. Mas, deu-se esse fato. E dentro dos detalhes, nós temos que ir para, sim, aí para o Números capítulo 13 e 14. Porque aqui é Moisés recordando do que tinha acontecido, desde o verso 20 até o verso 46. Mas indo a Números capítulo 13, tendo nós falado alguma coisa que envolveu até o verso 16, porque em Números capítulo 13, o detalhamento chega ao ponto de dar o nome de cada homem enviado como espia e também a que tribo pertencia. Por exemplo, aleatoriamente aí vamos dizer, no verso 14, da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. E o 15, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Pronto. Então a narrativa detalhada está em Números 13 e 14. E lá em Deuteronômio, já praticamente terminados 40 anos da jornada no deserto, que foi a demora final, Moisés relembrando tudo, trazendo a memória do povo. Só que em Números 13 e 14 é um povo, e já lá em Deuteronômio capítulo 1 já é outro povo. Um é o povo que saiu do deserto, indo para a terra prometida. Mas aqui vocês vão ver, falhou. O povo não confiou em Deus. E o castigo é que ficaram rodando no deserto 40 anos, até que todos que foram rebeldes, ali mesmo no deserto, ficaram e não herdaram a terra prometida. Abro um parênteses. Não quer dizer que todo o povo que saiu
do Egito foi penalizado morrendo no deserto por esta transgressão. Não. A ideia básica que temos é essa. Mas não. Muitos morreram da vida natural deles. Tanto que nós vemos, vamos dizer assim, como um exemplo, que algumas herdeiras, moças, senhoras, herdeiras de um pai que não teve filho homem, e diante de Moisés, nosso pai não teve um homem como herdeiro, um filho, só teve filhas. E agora, a herança dele, né? E a herança dele vai ficar como? E elas falaram, e o nosso pai não entrou em transgressão alguma. Então foi um pai que faleceu no deserto dentro da normalidade. Muitos tombaram no deserto estando em paz com Deus. Tá ok, irmãos? Como nessa nossa jornada também, todos nós vamos tombar se Jesus demorar mais um pouco. Mas tombaremos como? Aprovados se estivermos andando nos princípios de Deus. Como também tombarão aqueles que estão transgredindo, debaixo já de um juízo de condenação de Deus. Ou seja, morrem, pronto, condenados. Enquanto outros morrem, mas para Deus dormem e serão ressuscitados no último dia. Então, só isso. E por que ficou a ideia de que todos tombaram? Para ficar agravado a situação. Se pecar, fica no meio do caminho e não chega ao céu. Está claro isso, irmãos? Não chega ao céu. Mas é um detalhe que estou colocando para a gente entender. Muitos fiéis tombaram na normalidade da vida, mas outros estavam na vigilância de Deus. Não vão viver muito tempo para atingir a terra prometida, não, ficarão antes. E aí então, do verso 17 em diante, é que temos primeiramente a ordem de Moisés, vamos dizer assim, detalhada do que deveriam fazer nesta caminhada exploratória da terra prometida. Verso 18: e vede que a terra, que terra é, repetindo, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles os dias das primícias das uvas. E 21: assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Pronto. Aí está o que Moisés queria que eles trouxessem de notícia. Muito bem. Na sequência natural desses versos, vamos ter verso 21 em diante, a narrativa de qual foi o resultado inicial desta investigação. 21: assim subiram e espiaram. Estou pulando os versos. 22: e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali
Diz o verso 22: Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. O que é Anak? É o pai dos gigantes, vamos dizer assim, ou a linhagem dos gigantes. Então eles observaram que tinham gigantes na terra, ou seja, homens com uma estatura extraordinária. Não vamos pensar em gigante de muita altura não, irmãos. Fazendo uma medição, homens que atingiam 3 metros. Entenderam o que eu estou dizendo? 3 metros, ou 6 côvados, que é perto de 3 metros. Então seria alguém de tamanho, com um braço bem estendido assim, que eles chamavam de gigantes. Enquanto que talvez o povo de Israel, descendência de Jacó, era a normalidade de uma altura. Então os muito altos, 3 metros, meu Deus, é grande demais para ser um guerreiro para bater com o outro. E no caso, tudo indica que o povo de Israel era mais miúdo. Mas existiam homens muito altos. Hoje em dia, 1,92 m é bem alto, mas não é tanto assim para chamar de gigante. Mas imagine se em vez de 1,90 m foi 3. O que a gente vai dizer? Aí é coisa extraordinária. Muito bem. E isso na área da guerra, vamos dizer assim, é uma diferença muito grande. A altura, o peso tem as suas vantagens. Tanto que, falando de Davi, as armas do gigante eram armas pesadas, grandes, uma vantagem na batalha. Mas Deus está com Davi, não precisou nem coisa alguma, só um estilingue mesmo. Muito bem. Então, eles estão vendo a terra, analisando, e isso, vamos dizer, até o verso 25 de Números, capítulo 13. Por exemplo, verso 24: e chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ou seja, um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. E como carregavam? Ou carregaram esse cacho de uva? Fazendo uma haste de um ombro a outro ombro de 2 homens, e o cacho pendurado no meio. Então imagine o tamanho que era esse cacho de uva para 2 homens terem que carregar, para mostrar a fartura da terra, além de outros frutos, como diz a palavra mesmo, figos, romãs, que eles foram levando dali. Esse vale de Escol é o vale do cacho de uva, que ficaram nomeando pelo destaque do que colheram. Mas avançando aos versos 26 em diante, eles podem dizer para o povo de Israel, quando vão trazer o relatório final, sim, eu leio já o verso 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Aí apresentaram o fruto. Então, irmãos, entendamos, aqueles 2 homens entraram na terra prometida. Entraram, foram fiscalizando norte, sul, leste, oeste, e anotando tudo para dar o relatório depois, e trazendo o fruto. É terra que mana leite e mel mesmo. Só que a partir daqui
é que vem o problema. Quando no verso 28 eles vão dizer: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. E continua falando disso, e isso é repetido mais à frente. Só que no verso 30, nesse capítulo 13, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb, depois vai mostrar a palavra que também em Josué, 2 homens apenas dos 12 é que foram falar para o povo: não, a terra é muito boa, e nós vamos subir, nós vamos ganhar batalhas, e nós vamos ter a posse de todas estas terras. E na palavra deles, naturalmente, a confiança em Deus, porque foi Deus que os tirou da terra do Egito sem eles fazerem nada. É Deus que falava a Moisés de que tinha que falar, e acontecia. E quando eles atravessaram os primeiros passos da jornada, toda a dificuldade Deus resolvia. Sim, águas que eram amargas eram saradas, ficavam águas potáveis. O mar vermelho na frente foi aberto para eles passarem a pé enxuto. Daí a pouco falta água, manda Moisés bater na rocha com seu cajado e pronto, abriu-se uma fonte de água em pleno deserto. Ou seja, Deus era com ele inteiramente. E o alimento acabou o trigo. Não tem importância não, vai chover o alimento. É só sair de manhã e colher. E o milagre acontecia. Quem colhia pouco não tinha falta, quem colhia muito não sobrava. Ou seja, cada um tinha a porção de cada dia. Se colhia muito, não sobrava. E se colhia pouco, não faltava. Então, havia algum controle de Deus para ser suficiente. Se é milagre, que nós possamos entender que quem colheu pouco, havia multiplicação para não faltar para ninguém. Então, a presença de Deus era notória, abençoando e resolvendo tudo. Muito bem, só que termina esse capítulo 13, se 2 eram a favor de que o povo animasse, continuasse a jornada e tomasse posse logo da terra, os outros 10, verso 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Pronto. E passaram a desanimar o povo contra a palavra de Caleb, dizendo que não tem condição. Todo mundo é de estatura alta, e além disso ainda tem os gigantes. Nós não conseguiremos tomar esta terra. No caso, nunca Deus falou que eles iam tomar. Deus ia dar para eles a terra
Mas de 12, 10 falando contra e 2 a favor. E assim segue a história. E eu não estou seguindo a folhinha que o irmão pode seguir em casa, mas estou seguindo já os capítulos 13 e agora 14. Nós temos essa citação, verso 1 do capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, e porque nos traz o Senhor Deus a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha aí. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Que desastre! Onde está a fé? Onde está o crer em Deus? Esqueceram da travessia do deserto? Esqueceram do poderoso exército de Faraó, a maior potência que existia no mundo de então, que foi contra eles, e eles não pegaram nem numa espada e nem numa lança para se defender, porque Deus fez Faraó com todo o seu exército sucumbir no mar. Esqueceram isso. Observe, irmãos, nossa memória é muito curta. O que diz o Salmo 103? Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se eles fizessem a conta, qual era o poder bélico de Faraó, e eles desarmados totalmente, e Deus deu o livramento, o que seria aquele povo diante deles, sendo que eles agora eram numerosos e todos eles tinham arma, já estavam prontos para a batalha? E o mesmo Deus com eles todo dia, na nuvem e na coluna de fogo. E o tempo todo Deus ouvindo eles, ouvindo louvores. Não, a maioria das vezes é só reclamação mesmo. Com Deus assistindo, conforme está escrito que Deus levou-os no colo. E eles sempre reclamando, querendo coisa diferente. Mas pelo menos se lembrassem de que eles saíram da terra do Egito, onde eram escravos, e depois no deserto todo o poder bélico do Faraó, da civilização ou do império egípcio, ficou no mar. Mas não lembraram, mente curta. E agora quero voltar para o Egito. Voltar para o Egito para quê? Para ser escravo lá? E a ordem de Deus foi que, uma vez saindo do Egito, não retornassem nunca mais. Que é a figura para nós entendermos. Uma vez que nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, saímos do cotidiano, do normal deste mundo, falho, pecador, transgressor, sem fé, andássemos com, vamos dizer assim, entendimento em direção às coisas celestiais. Ou que Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, né?
Olhai para as coisas que são de cima. No outro lugar, atentai para as coisas invisíveis, que essas são eternas. Não atente para as coisas visíveis deste mundo, porque tudo isso aqui vai passar. Não, estão querendo voltar ao Egito, para nós termos um modelo, para entendermos o povo no deserto, se deixando levar por 10 que eram temerosos, esquecendo de Josué, Caleb e o próprio Deus. Lembrando que Josué era o guerreiro, né? Que tinha já juntado o povo para muitas batalhas e saído vencedor. Desde Êxodo 17, 18, por aí. Mas vamos lá. A sequência natural, infelizmente, que o povo endureceu o seu coração. E chegamos ao verso 5. Quando eles dizem de constituir outra liderança, eles estavam rejeitando Moisés e rejeitando Arão, que era o sumo sacerdote. Verso 5: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Moisés já entendeu, o negócio está feio. Arão já entendeu, o negócio está feio. Não é com medo do povo, não. Porque Moisés e Arão, com a experiência que eles tinham de Deus, ou seja, Deus já está aborrecido. Porque tudo que Deus fez, eles estão jogando fora agora. Vamos voltar para o Egito. Todas as promessas gloriosas que Deus deu para eles, desprezaram. E não foi o homem que falou, né? Foi Deus. Então, quando Moisés percebeu isso, ele falou: o negócio está feio. Não para mim, não para Arão, mas para o povo. Eles conhecem a Deus já. E vem então o verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. 8. Se o Senhor Deus se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Ou seja, Josué e Caleb estão confiados em Deus. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor Deus, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor Deus é conosco, não os temais. Para aqui, nesse verso 9. Irmãos, a terra de Canaã é a terra de Sodoma e Gomorra. Deus repreendeu Sodoma e Gomorra, mas aquela vida errada estava ali por Canaã. E Deus não queimou o resto das cidades dos cananeus. Foi só Sodoma e Gomorra. Mas Deus falou. Desde o tempo de Abraão, vamos dizer assim, à medida da injustiça deste povo ou desta terra, ainda não encheu o copo, vamos dizer assim,
não ultrapassou a medida da tolerância e misericórdia ou longanimidade de Deus. Como é que quem vai entender Deus, irmão? A pessoa está pecando, Deus olha assim e ainda está vendo uma situação de esperar mais um pouco para ver se arrepende. Mas só que a nossa tendência, não se arrependendo ao conhecermos aquilo que desagrada a Deus para deixarmos fazer o errado, a gente vai continuar no erro e vai achar-se mais livre, como se estivesse impune por fazer coisas erradas. Deixa para lá, acho que Deus não está ligando mais não. Não, Deus tem um limite, e o limite é a extensão da sua misericórdia. Aí vem a palavra de Naum, né? Deus é forte, Deus é poderoso, e não tem o culpado por inocente. No seu devido tempo, Deus vai requerer. Por isso que Abraão chamou Deus de juiz de toda a terra. Mas só que Deus age não no nosso limite, no limite dele. Então Josué e Caleb estão esforçando-se para convencer o povo a animar e ir em frente. Era só subir aquele monte, pronto, daí para lá. Terra que mana leite e mel. E o pessoal, vai tudo fugir. Deus vai mandar pernilongo, Deus vai mandar abelha, Deus vai mandar qualquer coisa, e o povo vai sair. É uma expressão, digamos assim, que pode ser colocada como figurada. Ou seja, Deus desamparou aquele povo, já é o tempo do juízo para aquele povo. Mas o povo não quer ouvir. E vem o verso 10, que eu peço a atenção dos irmãos. Então, disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor Deus apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então iam apedrejar Josué, Caleb, talvez Moisés, talvez Arão. Nessa hora manifestou-se a glória de Deus. Como? A gente não entende muito bem como é isso. Pelo pouco que a gente lê nas escrituras, ou seja, apareceu um clarão, vamos dizer assim, uma iluminação extraordinária na tenda. É a presença e Deus fazendo-se, vamos dizer, presente ou visível para o povo. E o povo assustou com aquilo e não apedrejaram, porque viram que Deus se manifestou, o Deus que já tinham visto e ouvido lá no Monte Horebe. E quando Deus falou, eles deram no pé. A voz de Deus era tão possante, o monte todo estremecendo, que o povo caiu fora de medo. E agora, de alguma forma, Deus se manifestando, todo mundo assustou-se e parou com aquela intenção de apedrejar Josué, Caleb, talvez Moisés e Arão. Verso 11: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Aí Deus fala: este povo continuamente o provoca, esse povo continuamente chama Deus de mentiroso, porque Deus fala e eles não acreditam. Mas os sinais foram muitos. E vem então o verso 12. Aí é o juízo de Deus: com pestilência o ferirei e o rejeitarei,
e farei de ti, de Moisés, povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Atenção, verso 15. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor, Deus de Israel, não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Deus quer exterminar o povo. Imagine, irmãos, a situação. E Deus fala com Moisés, que já tinha idade bastante elevada: de você eu vou fazer um outro povo. Eu fui assim com Abraão, por que eu não posso repetir isso? Abraão foi ter filho com 100 anos. E Moisés nessa época devia ter 83, 84. Está novinho ainda. Perdoe falar assim, né, irmãos? Para a gente entender, ligar os fatos. Moisés podia dizer assim: legal, Deus, eu que seria o Abraão para o novo povo, eu que seria o pai desse novo povo. Negativo. Não olhou para si, para a fama, para a glória, nada. Ele olhou para Deus e falou: que dirão os povos? Todo mundo sabe do poder com que o Senhor agiu lá no Egito. Todo mundo sabe o poder teu para vencer o exército de Faraó. Todo mundo sabe que o Senhor abriu o mar vermelho. Todo mundo sabe que o Senhor faz chover maná para Israel no deserto. O pão que veio do céu, né, que chamavam assim. Mas agora o Senhor mata esse povo aqui. Eles vão dizer: ele não era tão poderoso assim não, porque prometeu uma coisa que depois não conseguia cumprir, então matou o povo. Entenderam a lógica apresentada por Moisés? Todo mundo entendeu? A grandiosidade de Deus ia virar vexame. Na verdade, irmão, Moisés não é mais sábio que Deus, não. Algumas coisas acontecem na Bíblia assim, a gente precisa entender. É como se o Espírito de Deus tivesse em Moisés e conversasse com o próprio Deus. O Espírito de Deus conversando com Deus, usando Moisés. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Não era Moisés, não. Era a graça de Deus em Moisés, que retrucava com Deus. Porque Deus sabia muito bem o que o povo ia dizer. Deus teria soluções, mas essa não é boa. É Deus mesmo como que remoendo-se em si mesmo. O que eu vou fazer? Quero acabar com eles. Eles estão me provocando, 2 anos, 3 anos já. Verso 17, Moisés com as suas súplicas: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo
e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Verso 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, verso 20: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Fácil, né, irmão? Um homem clama por uma nação inteira e Deus ouve. E irado, querendo trazer juízo, ele para: vou te atender, vou perdoar o povo, não vou destruir agora não. Na verdade, todos vamos perecer, do pó fomos tirados, ao pó tornaremos. Deus lembra-se muitas vezes disso e diz: deixa viver mais um pouco. Ele é como um vapor que logo vai passar. Ou está escrito também que Deus leva em conta que nós somos pó, falhos, fracos. É a natureza deles. Ou como Jesus expressou lá na cruz do Calvário: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Misericórdia de Deus, né? De não levar mais em conta a transgressão, a ofensa que faziam contra eles. 21: vou perdoar, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor Deus encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, e não ouviram, ou não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Nenhum daqueles que me provocaram haverá, a poderá contemplar. 24: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Até aqui. E não só Caleb, depois vem a palavra falando de Josué. Só esses dois que saíram da terra do Egito é que vão entrar na terra prometida. Caleb entrou uma vez agora como espia, depois de 40 anos de caminhada, ele vai estar lá, diante agora de Josué, que Moisés já foi recolhido, e ele vai dizer: estou na mesma força dos meus 40 anos atrás. Bonito, né? Muitos tombaram e ele está lá vivão, e Josué também, e pronto a sair e conquistar mais terra, porque aí vai distribuir da terra entre as tribos, e ele tem um quinhão especial, e é dado a ele esta instrução por Josué: vai e conquista a sua terra que Deus te deu. E ele pega lá armas com seus 85 anos talvez, e vai para a batalha, para conquistar a terra, confiando não nele,
confiando no Deus do qual ele testificou, do Deus que fez maravilhas, e ele não esqueceu, guardou direitinho o poder de Deus. Quando Deus diz: vou te dar um quinhão especial, então ele falou: vou lá buscar. E com essa idade, forte ainda, para poder conquistar a herança, a bênção que Deus lhe tinha prometido. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui já no verso 26, capítulo 14 de Números. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Deus volta a falar no assunto da murmuração. Um pouco antes, Deus diz 10 vezes. 10 vezes eles já se levantaram contra mim em murmuração. Essa palavra 10 vezes, mano, nem sempre quer dizer 10 não, viu? Tem que ter cuidado, porque nas escrituras tem certos números que são simbólicos, e o 10 significa multiplicidade. Muitas vezes esse povo tem murmurado. Não quer dizer 10, pode ser 1000, pode ser 11, pode ser 12, etc. Como 7 significa plenitude. E 1, a unidade. Não é união não, é unidade. E depois observe nas coisas de Deus, sempre fala de 12 e de múltiplos de 12. 12 tribos, 12 portas. É assim? Muros de cidade de 12 fundamentos. E o número dos salvos será 144 mil, que é 12 vezes 12 vezes 1000. São números simbólicos, irmãos, que precisamos entender. Mais importante que Deus ainda está trazendo juízo. Não vai matar o povo não, mas na terra prometida não vai entrar. E o 28 então vem: assim diz-lhes, Deus manda Moisés falar com o povo: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, de que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias que espiastes a terra, ou esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. O que Deus está falando? Vocês não quiseram, desprezaram, não confiaram em mim, não creram. Vocês vão ficar no deserto, não vão ver a terra prometida, mas seus filhos vão ver.
E quando seus filhos estiverem na terra prometida, eles vão ficar assim: mas por que nossos pais não vieram logo possuir essa terra? Os filhos estarão reprovando a incredulidade dos seus pais. Olha aí, quanta coisa boa, e eles perderam por incredulidade. Observe, irmãos, isso. Nós, espero eu, que um dia estejamos lá no céu, né? Olhando tudo glorioso que Deus deu para nós, a gente voando que nem, sei lá, o relâmpago, olhando as grandezas de Deus no reino celestial. A gente vai coçar a cabeça assim: por que aquele meu colega de trabalho, aquele meu parente, aquele outro, não acreditou? Olha aqui, é muito mais do que nós poderíamos imaginar. É o que está escrito: nenhum olho viu, em mente alguma pôde imaginar o que de fato Deus está preparando para os que são seus. Então essa é a palavra que Deus está dizendo. Ou seja, os próprios filhos deles vão estar carregando um fardo 40 anos. Entendam, por 40 dias que eles andaram pela terra prometida e vendo tudo tinha de bom na terra, e difamaram, desanimaram o povo. Então, o povo que não acreditou em mim, como esses 10, vão estar no deserto 40 anos. Um dia peregrinaram, um ano vão ficar de castigo. Ah, mas não foi um dia só, foi 40. 40 dias viram a terra magnífica que eu estou reservando para eles. Não creram? Então vão ficar 40 anos, um ano para cada dia, no deserto. E o ato seguinte, Deus vai como que exterminar os 10 que falaram mal e desanimaram o povo. Verso 36 em diante: e os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando disseram ou fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. O povo se entristeceu. Já é ali, era só passar, e agora vão ter que recuar no deserto, voltar para trás, para esperar passar e completar a jornada em 40 anos. Já tinham caminhado talvez 2 ou 3 anos. Então faltava 38 ou 37 anos, sendo que na verdade estava ali na frente deles, na frente. Só que parece que não aprende a lição, né, irmãos? Esse aqui nós somos cabeça dura. Jesus disse que o povo dele é de dura serviço, cabeça dura, temoso. Verso 40: e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor Deus não estará no meio de vós.
para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Pronto. O Senhor não será convosco. É o que Moisés está dizendo. Vocês vão sozinhos, Deus não vai. Porque Deus já determinou, é daqui para trás. Voltar em direção ao mar vermelho. Voltar lá no início. Fazer uma caminhada que já fizeram, tudo de novo. Só que não mais em 2 ou 3 anos. Vai levar 30 e tantos anos para completar 40. Mas eles, temosos, pegam armas e vão invadir a terra que Deus queria dar para eles. Mas que Deus já falou que não. Pode recuar, que vocês não entrarão lá. Pronto. Aí vão querer batalhar contra aquele povo que estava lá em Canaã e perdem. Deus não é com eles. Poderiam ser 1000 vezes mais fortes, 1000 vezes mais em número, mas Deus não estava mais com eles. Aí pronto, ó, apanharam e tiveram que fugir. Vergonha para eles. Verso 44 é que vai dizer: contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orna ou Orma. Aí estamos, esse assunto. Nós temos ainda no final da folha o registrado em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 19, e Hebreus capítulo 4, 1 a 7, em que não diretamente falando sobre este assunto dos espias e etc., mas falando sim da incredulidade, é que Deus vai dizer: sem fé ou sendo incrédulo, não entra no reino dos céus. E é quando também toma-se esta palavra incredulidade para dizer que quem é incrédulo nunca chegará ao repouso. Só que a palavra usada é sábado. E aí compreendemos nesta citação de Hebreus 3 e 4 que o repouso ao sábado não é primeiramente um dia da semana, é uma situação de bem-estar da alma que está em repouso, conforme Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, quem chegou à crença de Cristo Jesus, ou das promessas e toda a benignidade e misericórdia de Deus, pode descansar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, atravessa por outro dia, e atravessa por outra semana, atravessa o mês, atravessa o ano, atravessa a vida inteira descansado, em repouso, em paz, como que vivendo um sábado. Porque o sábado que muitos colocam o dia da semana só tinha um sentido figurado de um estado de vida pacífica, acomodado, confortável, descansado nas promessas e providências de Deus. Aí é aqui o que Deus vai falar, Hebreus 3 e 4. Quem é incrédulo
não alcança nunca a paz. Quem é incrédulo nunca estará em repouso, estará angustiado, continuamente aflito, ansioso. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aí vem a ideia do salvo verdadeiro, que é o estado de alma da pessoa quando ela está, sim, confiado em Deus. Entenderam isso, irmãos? Não estou lendo Hebreus 3 nem Hebreus 4, mas o sentido é esse. Nessa nossa jornada de hoje, se formos incrédulos, vão acabar a nossa existência aqui, neste deserto figurado. Mas fomos daqueles que confiam em Deus, que creem em Deus, aí terá a vida eterna. É o que Jesus disse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, abro parênteses, quando fala nele crer, é tudo que representa Jesus. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus e o penhor para a vida eterna. Mas repetindo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E observe que nisso não tem religiosidade, não. Muita gente está presa em religiosidade. Nossa religião, a nossa comunidade não salva ninguém. Mas as palavras de Deus que nós podemos anunciar, se for palavra de Deus, aí que está a nossa responsabilidade. A palavra de Deus que nós anunciamos, ela tem poder para salvar as almas. Quem crer tem um perdão dos pecados e o direito de vida eterna. Esta é a verdadeira religião. É daqueles que falam a verdade da palavra de Deus, e não aqueles que colocam normas de vida, que Jesus disse: em vão me adoram, porque seguem mandamentos que são preceitos dos homens. Aí pronto, toda instituição religiosa é nada, se não estiver falando a palavra de Deus com verdade. E nós chegaremos em alguns instantes da nossa vida a ficar entre a religião ou a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, creio em Deus, sigo as palavras de Deus, e não o que a instituição religiosa quiser falar, diferente do que está nas Escrituras. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí tem tudo. Jesus que disse assim: sem mim nada podeis fazer. Portanto, vamos estar mais atentos, não sermos iludidos pela ideia normativa religiosa que existe aos montes por aí, e todas contraditórias. Um diz pode, outro diz não pode, outro diz vamos ver se até que nível pode ou que não pode. Não tem nada disso. A palavra de Deus é direta: sim, sim, não, não. E nós, outro ponto, para nós falarmos a verdade, senão naquele dia do juízo Deus vai falar assim: quem te mandou falar desse jeito, sendo que é contrário à minha palavra? Irmãos, entenderam a gravidade? Eu disse que aborreço o divórcio, porque quando casou eu fui testemunha, e mais ainda abençoador do casamento. E por que divórcio? Então a palavra de Deus é: Deus aborrece e questiona. Eu fui testemunha, que negócio é esse? De querer separar, sendo que eu fui testemunha da união. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. E depois, aquele que deixa a mulher para casar com outra, adultera. Quem casa com a divorciada do marido ou a dispensada do marido, adultera também.
Mas como é que estão dizendo por aí que é agora? Agora, aí vem outra vez. Se a religião não falar a palavra de Deus, está como que empurrando as pessoas para a transgressão e a reprovação e condenação no dia do juízo de Deus. Vamos ter mais cuidado conosco mesmo, no viver a palavra e no ensinar a palavra, para não sermos condenados de uma forma ou de outra. Mas que Deus abençoe a todos. Encerramos agora, ainda que não li o texto todo que está nesta folha. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.